Vamos falar sobre a queda do PIB de 9,7% no segundo trimestre, entender o que aconteceu e principalmente o que pode acontecer a partir de agora, se é possível mudar essa situação no curto, no médio prazo. Para conversar com a gente está na ponta da linha do economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, Gessner Oliveira. Gessner, prazer em falar contigo novamente. A gente sabia que o PIB, infelizmente, cairia e cairia de forma significativa em meio à pandemia do coronavírus. Veio dentro do que esperava, Gessner? Bom dia para você. Muito bom dia, Barão, muito bom dia, Carla, ouvintes da Band News, um prazer enorme conversar com vocês. Veio perto das últimas projeções, Barão. Desde que começou a pandemia, naturalmente, há a percepção de que é o maior tombo da história econômica registrada do Brasil, não há dúvida, isso vale para o mundo inteiro. Mas, mais recentemente, as projeções para o segundo trimestre não ficaram tão ruins quanto eram ali por março, abril, realmente quando havia menos informação. O mercado esperava algo em torno a uma queda de 9,2%, veio uma queda de 9,7%. Digamos, é um pouco pior, não é muito pior, é um grande tombo, sem precedentes. As projeções para o ano de 2020, o ano fechado de 2020, pela pesquisa Focus, que foi divulgada na segunda-feira, está em menos 5,29%, que é a maior recessão anual, se confirmar, seria a maior recessão anual do Brasil. É possível que, a partir da próxima segunda-feira, algumas casas financeiras comecem a revisar os números, porque, como foi um pouquinho pior no segundo trimestre, isso deve, digamos, as projeções talvez piorem um pouco, mas, de qualquer maneira, está dentro de um intervalo razoável. A gente está numa situação, Barão, de voltar ao quarto trimestre de 2009, em termos de nível do PIB, o que é, obviamente, uma queda bastante acentuada, né? E só muda, Gessner, com a vacina? Ou seja, até a vacina chegar, até a população ficar mais tranquila, até as empresas voltarem a contratar, enfim, e isso só muda com a chegada de uma vacina, ou é possível fazer algum movimento na economia para diminuir essa situação que a gente está acompanhando? Não, é possível fazer movimentos na economia. Na verdade, o que a gente, lembrando ao ouvinte da Band News, que são resultados do segundo trimestre, né? Nós já tivemos julho e agosto com indicadores relativamente positivos. Então, mesmo antes da vacina, mesmo antes do final da pandemia, a expectativa é que a economia comece a recuperar. E ela, de fato, no terceiro trimestre, está recuperando. Há muita incerteza ainda, porque há muita incerteza, são questões que vocês têm discutido com muita propriedade. Por quanto tempo haverá o auxílio emergencial? Ele será substituído por um programa social mais amplo? Haverá ou não uma reforma tributária? Que outras reformas poderá haver? Então, isso faz com que haja uma dúvida, uma incerteza em relação ao futuro. Mas, de qualquer maneira, é razoável supor que terceiro e quarto trimestres serão bem melhores. A gente já vai estar recuperando, e a projeção para 2021 é de uma recuperação. Isso tudo, independentemente da vacina, obviamente também excluindo a hipótese de uma segunda onda do novo coronavírus muito intensa, né? Obviamente isso poderia mudar também o cenário, mas a economia se recupera antes da vacina, Varão, certamente. Puxa, que bom ouvir isso, né? A gente tem uma projeção otimista. Ô, professor, eu aproveito para perguntar para o senhor o seguinte: a gente teve as maiores quedas, né, da indústria, de 12,3%, seguida por serviços, 9,7%. O senhor acredita que essa retomada ela vai ter velocidades diferentes para cada setor? Como equalizar isso e como é que o governo deve se posicionar?
direcionar as ajudas para um setor específico, para quem precisa mais, para quem vai conseguir puxar mais o PIB, né, a partir dessa recuperação? Olha, Carla, essa pergunta é muito boa, porque os ritmos dos setores são realmente diferentes, né? Chamaria atenção que a agropecuária, como sempre, o agronegócio, como sempre, segurando a atividade, né, com um desempenho positivo. A indústria deve começar num ritmo um pouco maior. O comércio e serviços, o varejo, na verdade, teve um desempenho bastante razoável. Se a gente abre e verifica aqueles segmentos onde há comércio eletrônico, a gente vê que foi um desempenho notável, um desempenho muito bom, né, de segmentos que aproveitaram o comércio eletrônico, tinham condições de fazê-lo. Na área de serviços é que é mais lento, porque justamente o isolamento social, a manutenção da quarentena colocam restrições muito mais difíceis para que haja uma recuperação de toda a cadeia de hotéis, a cadeia do turismo, de todo o conjunto de serviços ligados à cultura, ao entretenimento. A gente sabe que as restrições são maiores e a necessidade de se reinventar é muito maior, né, Carla? Então, vai demorar mais. Do ponto de vista da política do governo, eu acho que a questão-chave é você dar incentivos para o crescimento sem destruir as contas públicas, tá certo? Então, eu acho que menos pensando em um setor específico, eu acho que é importante garantir o apoio às classes mais vulneráveis, né? Porque o estoque de desemprego continua muito elevado, a situação continua muito difícil para a maioria da população, então é importante dar segurança do ponto de vista de programas sociais. Mas, por exemplo, essa prorrogação do auxílio emergencial é positiva. Agora, a gente sabe que isso custa muito dinheiro, né? Então, são 100 bilhões de reais para essa prorrogação de auxílio emergencial. Por outro lado, as nossas contas estão completamente desequilibradas, há um rombo fiscal de cerca de 900 bilhões de reais. Então, é preciso, não tem milagre. Por outro lado, aumentar imposto seria muito negativo, seria contraproducente. O caminho é a reforma administrativa e cortar na carne os gastos supérfluos e correntes do Estado, para que sobre mais dinheiro para investimento, que puxa a construção e outros segmentos da economia, e, ao mesmo tempo, para programas sociais robustos que possam atenuar o sofrimento da população na crise. Pequena e média empresa, Gessner, a gente sabe que essa, definitivamente, junto com o comércio de rua, com as pessoas que estão ali, de alguma forma, batalhando o seu, seria o caso de investir mais nisso, abrir mais crédito? A gente sabe que algumas opções foram abertas, mas não são tão simples assim. Enfim, rodar mais esse dinheiro, principalmente para quem está desempregado, para quem pode contratar, é um caminho? Olha, certamente, eu acho que sempre uma política consistente, bem planejada para pequena e média empresa é fundamental. A gente sabe que são estas empresas que respondem pela maior parte dos empregos, que respondem pelas redes das cadeias produtivas que fornecem serviços, produtos para as grandes empresas. Para a saúde de uma economia, é fundamental que as pequenas e médias empresas estejam bem, né? E eu diria até mais, né, Barão, Carla, eu diria para a saúde da democracia, é fundamental que haja essa democracia econômica, né, que haja desconcentração, que haja várias pequenas e médias empresas. Até agora, não se logrou fazer chegar realmente o crédito na ponta, quer dizer, realmente de uma forma
rápida, direta, desburocratizada. Isso tem sido um obstáculo. Quer dizer, o pacote antipandemia que o governo implementou e que foi aprovado pelo Congresso, etc., é um pacote, quando a gente compara com outros países emergentes, até que é um pacote grande, que atenuou os custos da crise, mas o problema do acesso a crédito para pequena e média empresa ainda é um problema grande, e numa situação em que algumas se dão bem porque têm condições de se reinventar e aproveitar a economia digital. Outras se dão muito mal porque realmente a queda de demanda foi brutal. Então, essa é uma área de fragilidade que precisaria muito mais atenção. Uma espécie de auxílio emergencial para essas empresas, né, professor? O senhor consegue desenhar um programa nesse sentido? Porque dinheiro foi colocado à disposição para que esses empresários conseguissem o crédito, mas eles não conseguem porque muitas vezes já tomaram dinheiro emprestado. Então, é um ciclo que não fecha. O senhor consegue imaginar um desenho diferente para que essa ajuda chegasse a esses empresários? Olha, eu acho que tem um tripé, Carla. Eu acho que é menos burocracia, eu acho que é mais flexibilidade nas relações de trabalho. Muitas dessas empresas, por exemplo, que tomaram crédito, elas têm dificuldade, porque com a nossa legislação trabalhista, ainda mesmo com as medidas que foram tomadas de flexibilização e possibilidade de redução do salário e também de redução de jornada, etc., ainda não é suficiente para você ter uma adaptação mais rápida dessas empresas. Muitos créditos estão vinculados a não demitir por um determinado período e muitas vezes essa folha de salário não cabe no orçamento do pequeno e médio empresário. Então, seria necessário um esforço para aprofundar as reformas trabalhistas no sentido de maior flexibilidade, menos burocracia e uma atenção especial a que o crédito chegue diretamente à empresa sem passar tanto pelo sistema bancário privado, que tem aversão a risco e também tem problemas, quanto uma cadeia burocrática bastante grande até a liberação do empréstimo. Então, isso é absolutamente necessário e, é claro, há uma retomada da economia que tem que ser, Carla e Barão, eu estou convencido disso, tem que ser pela infraestrutura. A retomada da economia, onde falta oferta, há um excesso de demanda, tem gargalos, e essa retomada, isso coloca a economia em movimento, aumentando o investimento. Vocês viram nas contas que foram divulgadas hoje, isso. Nós temos uma taxa de investimento ridícula. Houve uma queda grande da formação bruta de capital fixa e a nossa taxa de investimento é de 15%. Que é muito baixa para um país que quer crescer minimamente. Bom, professor, uma última pergunta da minha parte é com relação ao setor agro. O senhor citou essa alta, né, de 0,4%, o único setor a ter uma alta nesse levantamento do segundo trimestre. Mas eu pergunto para o senhor, a expectativa era de uma alta um pouquinho maior, o que aconteceu, e queria saber de uma projeção do senhor para os próximos, ou para o próximo trimestre, né? Uhum. Olha, as projeções, como a gente tem circunstâncias favoráveis para o agro, as projeções são otimistas, de um crescimento da ordem de 2% no conjunto do ano. Nós deveremos ter novamente uma safra de grãos muito boa, já é um novo recorde. Nós temos condições muito favoráveis do ponto de vista do preço do dólar, da taxa de câmbio, né? É claro que o preço do dólar pode incomodar quando aqueles que nos assistem ou o ouvinte vai fazer uma viagem para o exterior, mas obviamente ele é bom para o exportador, né?
que tem uma receita em reais maior. Então, o dólar ajuda e a demanda por produtos do agronegócio brasileiro continua muito forte. Quer dizer, a China deverá ser a única potência econômica em 2020 a apresentar uma taxa de crescimento positiva. E continua sendo a nossa grande cliente, continua demandando os nossos produtos, portanto, haverá as exportações do agro vão se comportar bem, a safra é boa, a taxa de câmbio ajuda, portanto, as perspectivas são positivas nesse sentido. Quero agradecer ao professor Gênesis Oliveira conversando com a gente aqui na Band News FM, falando sobre essa divulgação do PIB de hoje, que infelizmente veio bem baixo, mas com perspectivas, se não num curtíssimo espaço, mas que a situação melhore na economia brasileira. Professor, um abraço para o senhor, até a próxima, hein? Grande abraço, Barão, Carla e todos da Band News.